Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farela Munier Costa. Sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria, esse gráfico aqui, que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, lei da oferta e demanda, que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está em alta inflação, que é baixa desinflação, com a baixíssima taxa de juros. Eu sou graduado pela Universidade Federal de Goiás em Física, com mestrado e doutorado em Física na Unicamp, com pós-doutorado em Economia na FEA USP. E a teoria econômica quântica é o fruto desse pós-doutorado em Economia da FEA USP. O que eu vou falar aqui, a teoria econômica quântica ela é tão poderosa, que ela explica corretamente a entropia de Beckstein-Hawking, ou a entropia de buraco negro. E ela prova todo o processo de entropia constante, negativa, positiva. Vamos passar aqui para frente, só para você ver como é poderosa. Então, pessoal, aqui basta você elencar no YouTube meu nome, Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu explicando a teoria econômica quântica. É uma teoria semiclássica, né? É uma teoria semiclássica porque é uma parte clássica, que é esse gráfico da força gravitacional, que guarda as informações da entropia, da força elétrica, mas quântica, porque nós estamos falando de quantidade, economia é quantidade, quântica vem de quantidade. É um gráfico que força gravitacional e força elétrica são forças conservativas, ela não depende do tamanho da trajetória, o tipo de trajetória que você traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. O que importa é o ponto inicial e o ponto final. E por isso que você vê aqui no centro do gráfico, o sinal o quê? Do corpo em queda livre, proporção de Galileu. Porque está nessa função 1 sobre x ao quadrado. Porque 1 ao quadrado é quanto? 1. 2 ao quadrado é 4. 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. 9 é 1 mais 3 mais 5. Então, aqui embaixo, que é esse gráfico, 1 sobre x ao quadrado, tem a proporção de Galileu, o corpo em queda livre. Isso é indução matemática também. Essa função 1 sobre x ao quadrado, ela é a função, uma série infinita convergente que converge para o valor π ao quadrado sobre 6, que é a função zeta de Riemann, o problema da Basileia de Euler. Então vamos aqui direto na questão da entropia, passar para cá, na entropia de Beckstein-Hawking. Então vamos lá. O que eles falam aqui? O que é entropia? A palavra entropia, significa dentro. Trop significa mudança. Então a palavra entropia significa aquilo que está em mudança, mudança dentro de um sistema fechado. Isso significa entropia, aquilo que está mudando o tempo todo. E aí, essa teoria econômica quântica, ela prova essa entropia mudando o tempo todo, matematicamente e geometricamente ela prova isso. Correto? E ele fala que o sistema fechado em que geralmente pensamos quando falamos de entropia, especialmente se não formos físicos, é o universo inteiro. Nós estamos falando da origem do universo, o buraco negro que está dentro do universo. Mas a entropia se aplica a sistemas fechados de qualquer tamanho. Então, o que é entropia? Entropia também é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema. Só que essa desordem são novas configurações, que a gente vai chamar. Ou seja, o número de configuração, essa desordem, ou seja, o número de configurações possíveis das suas partículas, geralmente associada à segunda lei da termodinâmica. O que é o gráfico da força gravitacional? É um gráfico de segunda ordem. Associada geralmente à segunda lei da termodinâmica, indica que a desordem de um sistema isolado sempre aumenta com o tempo, tornando os processos naturais irreversíveis. Mas eu vou provar aqui também todos os processos. A entropia também é usada na teoria da informação para quantificar a incerteza e a imprevisibilidade de uma mensagem. Continuando. Então, o que é entropia de Beckstein-Hawking? Então, o que é entropia de Beckstein-Hawking?
também conhecida como entropia de buraco negro, é uma medida da entropia de um buraco negro proporcional à área. Então a entropia de Beck-Steinhauken ela é proporcional à área. Aonde está a área nesse gráfico? Aqui, ó, na função 1 sobre x ao quadrado. O que é x ao quadrado? É uma área quadrada. É uma área quadrada. Então aqui eu vou encaixar a entropia de Beck-Steinhauken. Aí ele fala, então é uma medida da entropia do buraco negro proporcional à área de seu horizonte de eventos. Então justamente aqui, as áreas estão variando. Entendeu? À medida que ela está variando, aqui é uma área, aqui é outra área, aqui é outra área, aqui é outra área, aqui é outra área, assim por diante. Isso são vários horizontes de eventos. Essa descoberta revolucionária que une gravidade, justamente a força da gravidade, termodinâmica, porque a entropia está dentro da força da gravidade, porque é uma entropia proporcional à área. Então eu encaixo ela dentro da força da gravidade. E a mecânica quântica, porque nós estamos falando de quantidades, os efeitos quânticos estão aqui, que eu já falei em vídeos anteriores. Aí aqui está o detalhe poderoso. Sugere que, então essa teoria de Beck-Steinhauken sugere que os buracos negros possuem um máximo de desordem. É verdade, a teoria econômica quântica ela está provando que os buracos negros têm um máximo de desordem. O que significa isso? Porque esse gráfico aqui, ele é uma série infinita convergente π ao quadrado sobre 6. E ele vai cair numa colinearidade inflacionária. Isso aqui, ó. Então cai numa colinearidade inflacionária, esse gráfico aqui, tá vendo? Então a entropia está aumentando, 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 mas chega um momento que ela não aumenta mais, porque vai cair numa colinearidade inflacionária. Porque, por exemplo, aqui um valor de, vamos supor, inflação de 15% é a mesma coisa que uma inflação de 1000%. E isso sugere o quê? Isso é a resposta que os buracos negros possuem um grau máximo de desordem. Justamente, é como que a partir daqui, ó, cai numa colinearidade inflacionária. A partir daqui, esse gráfico, por exemplo, uma inflação de 100% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. E aí isso é o que a gente vai chamar o quê? De um grau máximo de desordem. Então é a mesma coisa você falar, uma desordem de 100% é a mesma coisa de uma desordem de 1000%, porque cai numa colinearidade de desordem desse buraco negro, dessa entropia. Aí ela não tem mais efeito, porque todos os pontos estarão no mesmo potencial. E leva a importantes implicações para a compreensão da gravidade quântica. Pronto, justamente isso. Está explicado isso daqui. E aí, continuando, ok? Correto? Agora vamos explicar a matemática da entropia negativa, positiva e constante. Então, é saber ler essa equação. É saber ler essa equação. X é ele falar distância ao quadrado. Só que na verdade é a área ao quadrado. Então a entropia encaixa aqui. O interessante, vamos pegar aqui que aqui 1 é igual a S. Aqui x ao quadrado é igual a S, que é a área. Se eu integrar 1 sobre S, o que é isso? É uma função logarítmica. É uma ln, ou seja, a entropia de Boltzmann. Se eu integro, no lugar de x ao quadrado, que é a área, coloco S da entropia, 1 dividido por S, a integral de 1 sobre S ds dá quanto? A entropia de Boltzmann. Olha o sinal aí, olha o sinal, né? Que é a entropia de Boltzmann, né? O gráfico da entropia de Boltzmann. Então vamos lá, só para você ver o poder do sinal, são os poderes do sinal. Então vamos lá. Então essa é a área proporcional à área x ao quadrado. Então vamos pegar aqui, ó. Aí eles falam de uma constante. Vamos pegar aqui da... Deixa eu ver. Cadê? Isso. Eles falam aqui, vamos falar desse primeiro caso de uma entropia constante. De uma entropia constante, cadê? Isso, entropia constante. Então vamos lá. Processos reversíveis, que nesse caso são os processos reversíveis seguindo a ordem.
Processos reversíveis adiabáticos são processos termodinâmicos ideais onde não há troca de calor com o ambiente, nem atrito e outras irreversibilidades. Esses processos são chamados de isentrópicos, pois a entropia do sistema permanece constante durante todo o processo. Embora processos perfeitamente reversíveis não existam na realidade, eles são modelos úteis para comparar a eficiência dos processos reais. Então, existe uma entropia constante quando x é igual a 1. Por quê? Porque quando x é igual a 1, o S é igual a x. Certo? Por isso que ele é constante. Quando x é igual a 1, o S é igual a x. E isso você tem uma entropia constante, ela não variou. É os processos reversíveis adiabáticos. Não há desordem. Justamente nesse ponto não há desordem, que é a origem do universo. É a origem do universo. Ele está ordenado. Aí houve boom. Houve o Big Bang, a explosão. Aí ele começa a evoluir esse universo. Ele começa a evoluir, ele vai fazendo. Ele tem esse formato mesmo, o universo, igual o formato que está aí da matemática. Justamente isso. Aí ele fala aqui, ó. Então não há troca de calor entre o sistema e o meio ambiente, no caso adiabático. Isso pode ser alcançado se o processo for muito rápido para que o calor não tenha tempo de ser transferido, enfim. Reversível, o processo pode ser revertido, retornando o sistema e o ambiente ao estado inicial exato. Então é possível. Por quê? Porque o que está aqui nesse gráfico? Daqui para cá é um movimento desacelerado. É a expansão do universo, é de baixo para cima. Então o universo expande de forma desacelerada. Se eu quero voltar para o estado inicial, eu pego e faço isso. Então ele volta. Porque aí o reversível é daqui para cá. Então ele prova, é uma prova empírica. Então o universo pode voltar. Por isso que eles falam. O que a teoria fala aí? Que um dia o universo vai explodir, não é isso? Ele vai comprimir, ele comprime de novo e explode. Não é verdade? É verdade. Então chega, se você olhar no gráfico da função logarítmica lá da estatística de Boltzmann, ele vai crescendo, uma hora ele satura, ele não cresce mais. Então ele pode voltar, o universo pode voltar ao estado original. Pode acontecer. Enfim, assim, eu estou só mostrando uma luz, aí depois vocês aprofundam. Agora, então não tem troca de calor. Agora, para x a partir de 2, aí nós temos o quê? A entropia sempre aumentando. Então, para x igual a 1, o S é 1 também. Aí, só melhorando essa análise, aí você fala, Leverson, mas a área 1 vezes 1 é 1. Aí você fala, bom, mas e a hipotenusa? Aí se você falar, aqui é 1, essa hipotenusa é 1,4. Como é que fica? Entendeu? Como é que faz? Mas o que a gente tem que ver é o resultado da entropia. O valor da entropia. Para x igual a 1, S é 1. Ou seja, o S é o mesmo valor de x. Então ela está constante. Olha que contradição. Se você pegar, bom, Alex, aqui é a área, 1, né? Aqui, ó, aqui é 1, aqui é 1. Bom, mas 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso, raiz quadrada vai dar 1,4. Ou seja, como o universo expandiu no ponto x igual a 1. Por isso que ela é constante, mas ela começou a expandir, porque ele está mostrando. Só que você tem que analisar o valor de x. Quando x é igual a 1, S também é 1. Mas é a partir desse valor que o universo expande. Aí você olha para esse valor, a raiz quadrada de 2. Porque 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar a raiz de 2, lá no Pitágoras. Correto? Então agora aqui, para x igual a 2, a partir de 2, você sempre tem o quê? O universo expandindo. Aí você vai ter sempre o universo expandindo. A entropia, processos irreversíveis, entropia sempre aumenta, refletindo a tendência natural do universo para a desordem. Então é justamente isso. Então o universo está expandindo dessa forma. Com essa geometria mesmo. Então a entropia de Beckstein-Hawking, ela cruza com a teoria econômica quântica, ele está mostrando que o universo expande dessa forma. Justamente, aí você tem um S
igual maior que zero. Por exemplo, expandindo. Então, pegar, quando x é igual a 2, o S é igual a x? Não. Quando x é igual a 2, S é igual a 4. Então já é diferente. Ou seja, o universo está expandindo mesmo. Por isso que quando x é igual a 1, S é igual a 1. Ou seja, S é igual a x. Então ele está constante. Agora, quando x é igual a 2, o S passa a ser 4. Então ele expandiu o universo. Mas ele começa a expandir para x igual a 1, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é uma área, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, você tem raiz quadrada de 2, justamente isso. E o que são os processos reversíveis? São aqueles que não podem ser revertidos completamente, resultando em mudanças permanentes no sistema e no ambiente, frequentemente associada a aumento de entropia. Então, justamente aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma área, aqui já é outra área, aqui já é outra área, outra área, outra área. Você vê que a área está aumentando da entropia. Ela está aumentando. Isso aqui são a área. Aqui é uma área, outra área, outra área, outra área. Mas chega um momento que uma área, vamos supor, de 100, de valor 100 aqui, é o que a gente chama que o buraco negro já não expande mais. Ele tem uma desordem máxima, ele tem uma entropia máxima. Ela não tem mais efeito, a entropia. Então a entropia de 100 é a mesma coisa de uma entropia de 1000. Então, por isso que a função logarítmica, lembra? A função logarítmica, ela chega que ela faz isso, justamente. Dá para ver. Então, agora, então eu expliquei esses dois fenômenos. Não precisa muita coisa, entendeu, cara? Então essas desordens são novas configurações. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui no meu celular, porque o meu celular ele é meio... ainda tem tempo. O meu celular ele não é tão poderoso assim, ele não é tão poderoso o meu celular, viu, pessoal? Agora, você tem uma entropia negativa, você tem... Antes, aí o horizonte de eventos. Então você vai ver um horizonte de eventos. Aqui um horizonte de eventos. Cada parte desse gráfico é um horizonte de eventos do buraco negro. É o raio de Schwarzschild, o raio de Schwarzschild, um nome difícil lá. É justamente isso. Então, agora para a entropia negativa. A entropia negativa. Então, o que é entropia negativa? Ela volta, porque aqui está menos 1. Olha o menos 1 aqui. Aqui é o menos 1. Então, aqui é o 1, aqui para x igual a 1 é aqui. Para x menos 1 está aqui em cima. Mas como eu alcanço esse menos 1? Que é a entropia negativa? Para x igual a i. Dos números complexos, o número imaginário. O número imaginário dos números complexos. Por isso que está aqui, ó, está nesse livro, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observamos todas as palavras dessa lei. É justamente uma revelação. Então, para x igual a 1, está aqui. Aí o universo expandiu. Agora eu quero fazer voltar, que é a entropia negativa. É um processo oposto à tendência natural de um sistema se tornar mais desordenado e desorganizado. Em vez disso, a entropia negativa descreve uma capacidade de reduzir a desordem. Então, justamente isso. Daqui, ó, do movimento desacelerado, o universo está expandindo de forma desacelerada, ou seja, está em desordem o tempo todo. Sempre novas configurações. Aí eu quero voltar. Eu faço isso, que é um movimento acelerado. Então o universo, quando ele quer voltar à sua ordem, num movimento de ordem, ele tem um movimento acelerado. O universo expande de forma desacelerada, mas ele volta ao ponto inicial de forma acelerada. E aí o que é? É você considerar esse x, ou essa área da entropia de Beckstein-Hawking, x igual a i. I ao quadrado é quanto? Menos 1. Onde está o menos 1? Aqui, ele volta. Aí ele volta para cá. Menos 1 está aqui, ele volta para cá. Justamente isso. Então ele volta. O universo acaba. Por isso que as teorias falam, um dia o universo vai acabar, não sei o que tem. Volta tudo da origem, começa tudo de novo. A matemática diz isso daí mesmo. Então, continuando. Em vez disso, a entropia negativa descreve uma capacidade de reduzir a desordem
aumentar a ordem, utilizar a energia para criar organização e manter a estabilidade ou a vida. Isso pode ocorrer em sistemas biológicos, como o corpo humano, e também em organizações, justamente isso. E aí você tem uma entropia negativa, para recuperar a ordem. Para recuperar a ordem. Então, justamente isso. Tá vendo a prova aí? Então, justamente, ele vai aumentando, né? Aqui, ó, quando é 2, isso daqui já é maior. Então, isso daqui, ó, tá vendo? Aqui, então essa área vai aumentando. O resultado da entropia é isso aqui, ó. Então, quando x é 2, aqui já é maior. E ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso daí é o quê? A sequência de Fibonacci. Porque, na verdade, a sequência de Fibonacci, ela é um retângulo, mas ela é soma o quê? De quadrados. É você olhar para a sequência de Fibonacci. Por isso que você olhar para cá é tipo uma sequência de Fibonacci. Olha aqui, ó. Olha aqui, tipo uma sequência de Fibonacci, tá vendo? E sempre do menor para o maior, justamente isso, ó. A espiral inflacionária. É isso. Então, para finalizar, a teoria econômica quântica ela é tão poderosa, porque daqui, ó, só para você ver, daqui é quântica, tem flutuação quântica, porque daqui é a intensidade do laser. E a intensidade do laser ela é 1 sobre x ao quadrado. Então, por isso que daqui também reflete esse sinal dessa frente de onda do laser. Então, a teoria econômica quântica, para finalizar, ela é tão poderosa que ela está abarcando, ela está explicando corretamente a teoria da teoria inflacionária cósmica, ela está explicando corretamente a quântica, a física quântica, a princípio da incerteza de Heisenberg, da energia e o tempo, flutuações quânticas, o efeito Casimir, aqui ó, a energia de ponto zero, você vê que a energia de ponto zero é a energia de vácuo, essa função aqui, ó, ela é esse gráfico aqui, a mesma coisa. Então, a teoria econômica quântica é a teoria do campo unificado, então ela está abarcando o quê? Gravidade, termodinâmica, que eles falam lá, gravidade, então ela une a gravidade, cadê? Ela une aqui, ela está unindo a gravidade, a termodinâmica e ela explica os efeitos quânticos aqui dentro. Por isso, quando eu estava desenvolvendo a teoria econômica quântica, eu falei, cara, a teoria econômica quântica ela tá revelando efeitos quânticos. Por quê? Porque a economia ela é quantidade discreta. E aqui, x ao quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma quantidade discreta. Isso aqui é quântica, porque daqui é discreto, proporção de Galileu. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Numa razão 2. E é justamente isso, entendeu? Justamente isso aqui, entende? Por isso que é quântica. Então você começa a estudar, entender a física quântica a partir desses fenômenos aqui, ó. Só para você ver. Inclusive tunelamento quântico. Depois eu entro outra história aí, outra história. Só para você ver. É o poder do sinal. Beleza? Obrigado.